A primeira unidade especializada de cuidados paliativos do país foi criada pela Liga Portuguesa contra o Cancro em 1996. Quase 2 décadas depois, é um serviço cada vez mais necessário, tendo em conta a realidade do país. Atualmente morrem em Portugal cerca de 25 mil pessoas por ano vítimas de cancro. As estimativas apontam para que este número duplique até 2040. O envelhecimento da população, o aumento da esperança média de vida e o aumento de doenças crónicas são outros fatores que levam ao consequente aumento do número de doentes que necessitam de cuidados paliativos. Nosso convidado, Renato Martins, médico, psicólogo clínico. Doutor, bom dia. Olhando para esta realidade e para a necessidade dos cuidados paliativos, cuidados que não se prestam apenas ao nível físico, o acompanhamento psicológico é também muito importante neste período de vida dos doentes. Sim, sem dúvida. As equipas de cuidados paliativos são sempre equipas multidisciplinares, portanto englobam sempre médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais. E, de facto, o grande objetivo dos cuidados paliativos é proporcionar a melhor qualidade possível aos doentes em fim de vida, portanto, doentes que já não têm uma solução, que já não têm uma cura para a sua condição clínica, abordando sempre, de facto, de uma forma holística, encarando todas as suas vertentes física, psicológica, social e espiritual. E nesta panóplia de serviços que integram portanto, esta modalidade assistencial, de facto, a psicologia é fundamental. Portanto, não podemos negar que, de facto, o tratamento médico é vital para se eliminar sintomas como a dor, como a dispneia, portanto, falta de ar, obstipação, as náuseas e os vómitos, mas depois existe todo um sofrimento psicológico que estes doentes acabam por desenvolver, que é importante ser controlado durante todo o processo. É importante sabermos dizer adeus a nós próprios? Sim. Aliás, um dos grandes objetivos da intervenção psicológica é essa. Portanto, nós, para além de tentar resolver as perturbações depressivas graves, os quadros de ansiedade exacerbada que prejudicam a qualidade de vida, portanto, todos os serviços que são prestados têm como objetivo a promoção da qualidade de vida. Portanto, o que nós queremos fazer com estes doentes é acrescentar vida aos seus dias e não dias à sua vida. Mas, para além deste tratamento específico, existe depois, de facto, essa componente de ajudar o doente a ultrapassar todas as fases e fazer o luto de si próprio e o luto social também e preparar, de facto, a partida de forma digna, integrada e com um mínimo de qualidade. E as famílias, elas também precisam de apoio psicológico nessa fase? Sim, as famílias são integradas em todo este processo, portanto, estimulando sempre a comunicação com o doente, porque muitas vezes os familiares têm tendência a fazer uma espécie de um pacto de silêncio em que não se fala da morte, em que não se fala da doença, mas esses são os temas centrais para o doente necessita que se fale deles. Portanto, o primeiro passo... é muito típico da sociedade em que vivemos, remeter-nos ao silêncio sobre a questão da morte. Ela não é muito debatida pelo medo, pela inevitabilidade, e mesmo quando falamos às vezes de doenças oncológicas, sobretudo nos meios mais pequenos, ainda se diz que aquela pessoa tem um malzinho, não se fala diretamente de cancro. Há ainda uma linguagem que precisa de ser trabalhada na perspectiva psicológica? Sem dúvida nenhuma. Aliás, isso reflete uma negação. Nós, no fundo, por medo de nos confrontarmos com o nosso maior medo, acabamos por evitá-lo. E o evitar é nem sequer dizer a palavra cancro e de passar ao lado. Mas, de facto, um doente que está numa fase terminal é um doente que não tem saída e tem que forçosamente falar sobre as situações. E se a família cria este bloqueio, este doente acaba por sofrer sozinho, por não poder exprimir os seus sentimentos, as suas emoções, as suas dúvidas. Os profissionais de saúde às vezes também precisam de apoio psicológico para lidar todos os dias com as situações de morte? Sem dúvida nenhuma. Aliás, a morte acaba por ser uma situação que foge um pouco da norma e da filosofia de intervenção médica, ou seja, os médicos são formados para salvar e por vezes têm dificuldades em gerir com situações em que a cura já não é possível, sentem-se culpados, acham que falharam, acham que é um fracasso da medicina e acabam por ter tendência para se refugiar, para abandonar o doente na altura em que ele mais precisa deles, porque já não há mais nada a fazer em termos curativos. E, de facto, por vezes é importante continuar a sensibilizar estes técnicos que o acompanhamento do doente não terminou ali, não é possível curar, mas ainda há muito a fazer por aquele doente e os cuidados paliativos estão na retaguarda para ajudar a completar esse trabalho que, por vezes, eles não têm capacidade para o fazer. Doutor, ainda uma nota. Ontem a agência Lusa disse que deputados da maioria entregaram um diploma no Parlamento para recomendar ao Governo a disponibilização também de cuidados paliativos pediátricos.
Na questão das crianças, os cuidados paliativos assumem toda uma outra dinâmica. Como é que se lida com a morte quando estamos a falar com crianças? A ser verdade, essa notícia é sensacional, porque de facto, passados estes anos todos e depois da Liga Portuguesa contra o Cancro ter aberto a primeira unidade de cuidados paliativos, ainda não existe de facto nada suficientemente sólido a nível pediátrico, que é uma área muito particular em que a intervenção tem que levar em conta as características da família, da criança e fundamentalmente a idade da criança, porque é completamente diferente fazer uma intervenção com uma criança dos 0 aos 3 anos, que tem uma noção de doença e de morte totalmente diferente de uma criança com 7, 8, 9 anos, que percebe tudo o que se passa à sua volta, que provavelmente já percebeu que vai morrer e que já percebeu que toda a gente está a fazer uma grande farsa à sua volta, não é? E às vezes o grande problema é que a criança, ao perceber-se desta farsa, desta aparente normalidade que os adultos tentam criar, a própria criança acaba por entrar no jogo e faz de conta que está tudo bem e acaba por não ter oportunidade de poder expressar o seu sofrimento da forma mais digna. Portanto, estamos a falar de uma área muito específica e com particularidades muito próprias. Dr. Renato Martins, muito obrigada. Bom fim de semana. Muito obrigado. Os músicos